E aí, galera, tudo bom? Como é que estamos todos? E aí, Dinho? Então, Último papo show do mês, né? fechando o mês de aniversário. Fechando o mês já acabou, mas o último programa do aniversário. Aliás, o mês acabou não, que dia é hoje? Dia 30? Hoje é dia 29, né? Meu Deus. Com essa quarentena, com esse isolamento, eu sinto que naquela então, que dia é hoje, afinal? Pois é, hoje é dia 29, segunda-feira. Finalzinho do mês, dia de São Pedro, né? 2020. né? Deletado o calendário. Exatamente. Qual que é o papo hoje? O que a gente vai apresentar? O que temos para falar hoje? Hoje a gente vai falar diretamente com a nossa audiência, né? A gente tem, ao longo desses 4 anos, recebido tantos comentários, tantos elogios, tantas perguntas, muito mais comentários com elogios do que qualquer outra coisa. E aí eu pensei, vamos fazer um vídeo onde a gente possa responder a esses comentários e criar aqui uma conexão direta com a nossa audiência. Aí eu pensei nessa pauta. O que você acha? Vamos? Acho ótimo, vamos ver o que estão falando. Então, eu fui lá no vídeo do grande filme dos sátiros, A Filosofia na Alcova. É um filme que é um dos vídeos que faz bastante sucesso, mesmo porque é um filme que tem uma temática forte, que causou grande interesse, e por vir de um grupo que é muito reconhecido no teatro e brincando aí no cinema, e brincando sério de fazer cinema, que é do filme A Filosofia na Alcova, do grupo Sátiros. Tem um comentário bem interessante. Diga-me, o que você acha desse comentário? Linda. Você precisa de psiquiatra também, né? Eu acho assim, psiquiatra, psicólogo, todos nós precisamos de um aspecto de que, às vezes, talvez falar com um psicólogo tira da gente aquele peso, aquela responsabilidade, ou aquele receio do que falar ou como falar. Você não deve nada, aliás, você deve a continha para pagar, mas você não tem receios ou restrições de como falar com esse psicólogo, né? Mas falando do filme, eu entendi o comentário dela como... Por que, né? Se o filme trata de libertinagem, de uma liberdade, de uma expressão sexual, por que procurar esse tipo de cultura? E eu acho que a cultura ela é tão ampla, é tão diversa, que se permite várias coisas. E também permite a libertinagem, também permite esse tipo de cultura que o filme trata, que é justamente essa relação humana sem barreiras e exposta. Uhum. E eu acho, falando sério agora, eu acho assim que é um filme que fala sobre a comunidade LGBTQIA+, né? E que assim, com tanta delicadeza, com tanto trazendo um tema que você pode de alguma forma depois explanar um pouco mais sobre ele dentro da sua casa, dentro dos seus convívios, né? E eu acho tão pobre quando a pessoa vem e fala que não quer discutir esse tipo de assunto, entendeu? Eu acho que isso mais revela sobre o preconceito da própria pessoa do que o próprio tema que o filme aborda, né? Então, eu acho que seria legal a Cristina repensar, né? Tentar repensar, tentar ver de uma outra forma. Será que ela não está reproduzindo esses preconceitos para poder colaborar com esse tipo de fobia, né? Nenhum amor resiste a mais de um minuto de reflexão. Olha, Matheus Faro, lindo demais relembrar de tudo isso, falando do nosso aniversário. Adoro você, muito mais sucesso para o canal.
sempre tive vontade de trabalhar em comerciais. E propagandas de TV. Admirei o trabalho de vocês, mas até hoje não consegui o contato de alguém que pudesse estar falando comigo, tirando algumas dúvidas de como poderia estar conseguindo oportunidades nessa área também. Legal o comentário. Dicas, caminhos. Na verdade, eu acho que a primeira coisa é se inscrever numa agência, né? Ou você tem que ter o lugar de comercial, fazer comercial é um campo profissional também, seja de ator, seja do modelo, né? E geralmente os contratos são mediados por agências, né? Essas agências de talento, agências. E eu estou desatualizada com relação às agências de referência, não sei se vocês têm, mas o caminho, fora as exceções, né? Já que a gente não fala de exceção, que é aquela que te encontram na rua na hora que eles estão precisando, né? Aquelas histórias. O caminho é esse, né? Fazer... entrar numa agência, fazer fotos, fazer um videobook, ter um trabalho, né? Ter um conteúdo para mostrar. E se você tiver uma boa agência, a agência te orienta. Ou então ter um agente, que é um outro caso. Mas um agente, um empresário, geralmente você já tem um caminho profissional, né? Que daí você tem alguém que te apoie. Não há elogio suficiente para qualificar o talento de Marisa, no vídeo da Marisa. Que lindo! E aí, Tom? Tom é o nosso porta-voz oficial, Marisa. É só isso que eu tenho a falar, Marisa. Eu acho que é isso. Mas a obra da Marisa, ela toca mesmo as pessoas de uma forma muito interessante, né? Eu lembro, Tom, da primeira vez que eu fui num show dela, eu fui com você, né? Acho que você tava, não tava? Você tava junto? Eu tava no HSBC. Eu fui com os meninos, né? Com o Fábio, com o Ju. Por a mesma mesa, mas... mas a gente tava lá. E eu nunca tinha ido, eu só tinha referência dos shows dela pelo que você falava. E foi um ano que eu fui em muitos shows. Eu fui no show do Milton, do Caetano, dela, da Bethânia. Foi uma época assim que a gente resolveu ir em shows. Saudades da minha filha. Opa! Inclusive saudades de quando existiam shows e quando eram mais acessíveis. Mas você sabe que até hoje eu comento, quando alguém fala comigo sobre música e tal, eu comento. Acho que o show dela é um dos shows. Olha que antes disso, né? Antes de fazer teatro, eu andava pelo campo da produção musical e tudo. E eu acho que é um dos shows mais bonitos que eu vi na minha vida. Porque é um show muito bem produzido, muito bem pensado, esteticamente, musicalmente nem se fala. Os músicos que acompanham ela são um espetáculo, além dela ser um espetáculo. Uma das melhores coisas que eu vi, assim, na área musical, ao vivo. Olha! Sempre um prazer estar em contato e poder compartilhar conteúdos com tão alta qualidade cultural. José Mayra, um dos maiores, se não o maior ícone da dramaturgia brasileira. Parabéns. Excelente ator, tomara que volte a atuar na TV. O maior e melhor galã de todos os tempos. Sinto muito falta dele. Acho que ele é isso tudo mesmo que falaram aí. E vou começar falando, né? Já que defendo ele abertamente, no sentido... Falando especificamente da arte, acho ele um grande ator e assim, acho uma pena quando as pessoas conhecem ele só pela TV. Ele é muito bom na TV, mas ele é um espetáculo sem tamanho em palco. E claro, não os últimos trabalhos todos entre Rio e São Paulo, então assim, tem uma questão de quem é que pôde vê-lo nos últimos anos e tudo, mas de qualquer forma, todo mundo que tem essa experiência de ver ele em palco fala, nossa, eu não sabia que ele era tão grande. E ele é essa potência de ator mesmo, que é impressionante. Eu acho que poucos da geração dele, poucos como ele. Adorei ver os meus meninos, arrasaram.
Outros, numa realidade ideal, o preconceito seria um assunto superado nos filmes, mas acho que vai demorar muito para isso. Marcel, divando sempre. Adorei ver vocês em outro canal. Beijos. Em outro canal, porque eles têm o canal Chá dos 5 e foram recebidos aqui no canal Diversão e Arte. E foi um encontro bacana pra caramba pra gente falar sobre cinema LGBT e como ele é tratado na cinematografia. E a gente encontra tanto essa coisa do personagem gay, do personagem transexual, ou dos personagens serem muito caricatos, né? Serem muito esforçados. E eu acho que às vezes isso até reforça um pouco dos preconceitos, e esse foi o que a gente abordou nesse programa. Né? Em vez da gente tentar, o cinema muitas vezes, em vez de tentar resolver essa questão de preconceito, ele reforça o preconceito. Um outro comentário agora. Diga. O nome do usuário é que é engraçado, o nome dele é Hater Supremo. Com o nome de Hater Supremo, você espera que ele comente o quê? Flores. Pois é, com o nome de Hater Supremo, ele comentou numa das agendas, aquela que eu fazia aquelas brincadeiras e tal, ele comentou, mas que desgraça é essa? Aí a resposta seria: a desgraça é essa, a gente se divertindo, construindo, fazendo algo que gosta de uma maneira, falando de arte, de cultura de uma maneira descontraída. Essa é a desgraça. Falar de cultura para alguns é desgraça. Ó, a minha resposta para ele. Muito preocupado, né, Tom? Perdeu o sono, né, Tom? Ai. E, Tom, pulando o tema dos comentários, sim. Qual que é a nossa campanha? O que a gente vai fazer a partir de agora? Então, gente, nós estamos lançando uma campanha chamada Rumo aos 10 mil, né? E nós somos um coletivo, né, de comunicação cultural e que a gente, falar de cultura no nosso país nunca foi tão difícil, né, Bia? Opa, sim. Sim. Eu acho que é sempre falar de cultura é sempre um desafio, né? Mas no momento em que a cultura é utilizada como parte de um processo para desqualificar uma parte pensante da sociedade, é ainda mais difícil, mais delicado, mas também, consequentemente, mais prazeroso, né? Então a gente continua falando de cultura e a gente vai se fortalecendo, né? E acho que essa campanha ela vem muito nesse sentido, um fortalecer o outro, né? Assim como a gente tem aquelas campanhas de comprar no comércio do teu bairro, para fortalecer o comércio do seu bairro, num momento como esse, de economia fragilizada e tudo, a gente tem uma outra campanha que inclusive tem rolado muito com os músicos, e a gente pode ampliar e trazer para cá, das pessoas se apoiarem nas redes, né? E aumentar a própria rede. Exatamente. Eu acho que acho que a pandemia ela escancarou, né, a real função da arte, né? A arte ela fez companhia para todo mundo durante essa quarentena, né? E tem feito, né? Eu não conheço ninguém que não, durante a quarentena, não consumiu pelo menos uma vez música, livro, que leu um livro, que assistiu uma novela, que assistiu uma série, assistiu um filme de casa, que viu uma live com pessoas, com artistas falando, debatendo diversos assuntos. Então, assim, eu não conheço ninguém que não consumiu arte, algum tipo de arte ou cultura durante a quarentena. Então, eu acho que a gente fortalecer esse setor é fortalecer a si mesmo, né? Fortalecer aquilo que você consome para
ficar bem consigo mesmo, para ficar bem com a sua saúde mental, ficar bem consigo mesmo, né? A campanha está lançada, nós temos o nosso Instagram, nosso Facebook. O Facebook está quase chegando nos 10 mil. Opa, falta pouco. Né? O nosso Instagram tá aí firme e forte para poder você consumir o conteúdo. Tem conteúdos que a gente faz exclusivo pro Instagram, né? Aqui o nosso YouTube, né? Que também a gente tá com mais de 2 mil inscritos. Beijos pros nossos mais de 2 mil inscritos aqui no Instagram, aqui no nosso YouTube. E acessem o nosso site, né? Ele tem 2 meses que ele foi renovado pelo nosso lindo, maravilhoso Dinho Santos. Dinho! Dinho! Nosso coração faz tudo. O site está uma delícia de ler. Tem coluna falando sobre crônicas, contos. Tem a coluna perfil, tem a coluna marca texto, enfim, tem diversas notícias de audiovisual, de música, de um monte de coisa que a gente, de teatro, né? De um monte de coisa que a gente tem se esmerido para poder fazer e levar com muita qualidade, informação e divertimento para vocês. Isso aí. Né? Falou tudo. E não esqueçam o Rabisco. Exato. E tem o Rabisco podcast que tá em um monte de plataforma de streaming, né? Tem a Anchor, o Deezer, Spotify, Google Podcast, enfim, um monte. Tem lá no nosso como é que fala? No nosso site tem todas as plataformas para você saber aonde você consegue ouvir. No próprio site você consegue ouvir o podcast Rabisco por inteiro. Então, quer dizer, é só se jogar. Se joga que sempre tem alguma coisa que vai te interessar, né? Verdade. Então, rumo aos 10. Rumo aos 10 mil. Rumo aos 10 mil, hein? Então vamos ficando por aqui. Tchau. Despede, Dinho. É isso aí, galera. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê aqui na programação do canal Diversão e Arte, com muita cultura, muita arte, especialmente para vocês. Até já.